Você já parou para pensar o que pode acontecer quando o fim de um relacionamento não é exatamente amigável? E se, após o término, algo sobrenatural acontecesse com a ex-esposa, algo que ela não podia sequer imaginar? O que se passa na mente de um ex-marido quando ele sente que perdeu tudo, mas está disposto a fazer de tudo para se vingar? Essa é uma história que vai deixar você arrepiado, porque, às vezes, o ódio alimenta algo muito mais sombrio do que apenas o coração humano. Em uma pequena cidade, vivia Renata, uma mulher de 32 anos que havia acabado de passar por um divórcio turbulento. Seu ex-marido, Marcos, não aceitou o fim do relacionamento e, após meses de brigas e discussões, ele desapareceu da vida dela. Ou ao menos, ela achava que sim. Renata, agora sozinha e tentando recomeçar sua vida, mal sabia que o pior ainda estava por vir. Tudo começou quando ela começou a perceber pequenas coisas estranhas em sua casa. Barulhos à noite, portas que se fechavam sozinhas, sombras que se moviam pelos cantos. Ao início, pensou que fosse apenas a sua mente sobrecarregada pela recente separação, mas logo as coisas começaram a tomar um rumo muito mais aterrador. O telefone de Renata tocava à noite, mas ao atender, ninguém falava. As mensagens de texto eram curtas e misteriosas, e um número desconhecido parecia sempre estar presente, rondando-a. Renata não entendia o que estava acontecendo, até que uma noite, enquanto estava sozinha em casa, sentiu uma presença forte, como se alguém estivesse observando-a. O vento frio entrou pela janela aberta, e uma sensação de pavor tomou conta de seu corpo. Mas o mais assustador de tudo foi o som de uma risada baixa, quase inconfundível. Renata se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. Quando ela começou a investigar mais a fundo, encontrou uma carta no fundo de uma gaveta, uma carta que ela não se lembrava de ter visto antes. Na carta, Marcos escrevia sobre como ele não suportava a ideia de ser abandonado, e que faria o que fosse necessário para ter Renata de volta. "Você nunca vai se livrar de mim", dizia a última frase, com uma assinatura que parecia ser feita com algo que não era tinta, era sangue. Renata tentou racionalizar, mas algo em sua alma sabia que aquilo não era brincadeira. A cada noite, as coisas se intensificavam. Os barulhos na casa ficavam mais altos, os objetos se moviam sozinhos, e em uma noite, a porta de seu quarto simplesmente se trancou. Renata tentou abrir, mas não conseguia. E então, ela ouviu uma voz familiar: "Eu disse que você nunca iria se livrar de mim." Era Marcos. Mas, dessa vez, não era apenas ele. Ela sentiu uma presença atrás dele, algo que parecia estar além do mundo dos vivos. As paredes começaram a suar, e o chão parecia tremer. Renata sentiu a respiração de Marcos em seu ouvido, fria, como se ele estivesse ali, mas não estivesse. "Eu não sou mais apenas um homem, Renata. Eu sou algo muito mais poderoso agora", ele disse, e ela sentiu um arrepio percorrer toda a sua espinha. Era como se Marcos tivesse feito um pacto com algo obscuro, e agora, ele estava se tornando uma entidade, algo que ela não poderia derrotar, uma presença imortal e vingativa. Renata, desesperada, correu para a biblioteca de sua casa, onde encontrou antigos livros sobre ocultismo e rituais sombrios. Ela sabia que o único jeito de se livrar de Marcos era enfrentá-lo diretamente. Com a última esperança de salvar sua alma, ela realizou um ritual arriscado. As velas tremeluziam, e o ar estava pesado, mas, quando o ritual terminou, a presença de Marcos desapareceu, como se nunca tivesse estado ali. A casa ficou silenciosa. Renata, exausta, sentiu que algo havia mudado dentro de si. Ela estava livre, ou ao menos, pensava que estava. No entanto, no dia seguinte, ao olhar seu reflexo no espelho, uma última mensagem apareceu em sua pele: "A vingança nunca acaba, Renata. Eu sempre estarei aqui." O que você faria se estivesse no lugar de Renata? E se o fim de um relacionamento fosse apenas o começo de um pesadelo ainda maior? Marcos não estava apenas em sua vida, ele estava em sua alma, e, de alguma forma, nunca a deixaria ir. Essa história é mais do que uma simples vingança. É sobre como o ódio pode criar monstros, e sobre o que realmente acontece quando alguém decide que vai te possuir, não importa o custo. Se você gostou dessa história e quer ouvir mais relatos de terror,
Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. O que acontece depois que você fecha os olhos à noite? Pode ser que o pior ainda esteja por vir. O que aconteceria se, após o fim de um casamento, o ex-marido fizesse de tudo para invadir a sua vida, de uma forma que você nunca poderia imaginar? E se esse homem, que um dia foi seu parceiro, se tornasse uma sombra ameaçadora que não só perseguisse sua mente, mas também sua alma? Esta história vai te fazer questionar até onde o rancor de um ex pode ir. Juliana sempre acreditou que, após o divórcio, poderia finalmente encontrar paz. Seu casamento com Alan, um homem possessivo e obsessivo, havia terminado em uma série de brigas e traições. Ele não aceitava o fim, mas ela sabia que precisava seguir em frente. Após meses de calmaria, Juliana começou a notar algo estranho. Pequenas coisas começaram a desaparecer em sua casa. Um par de brincos, um relógio que ela sempre usava, até um par de sapatos. Ela tentava acreditar que poderia ser descuido ou até mesmo algum erro de memória, mas uma sensação crescente de desconforto começou a dominá-la. Alan não a procurava, mas ela sentia sua presença em cada canto de sua casa. Certa noite, ela encontrou uma carta à sua porta, sem remetente. Dentro, apenas uma frase: "Você não vai conseguir me esquecer tão fácil assim." Juliana tentou ignorar, mas as mensagens continuaram. Elas ficavam mais frequentes e perturbadoras. Algumas chegavam por correio, outras por mensagens anônimas em suas redes sociais. Cada uma delas continha palavras de vingança e dor, mas sempre assinadas com o nome de Alan. "Eu estarei em todos os lugares onde você for", dizia a última mensagem. Ela sabia que ele estava ali, mas não conseguia explicá-lo. Em uma noite particularmente quieta, enquanto estava sozinha em casa, ouviu algo estranho vindo do andar de cima. A princípio, pensou ser sua imaginação, mas o som era nítido e distinto, como se alguém estivesse andando na casa. Quando subiu as escadas, encontrou as portas de seus quartos abertas, e a sensação de um olhar fixo sobre ela fez seu coração disparar. Ela entrou em um dos quartos, e ao fechar a porta, notou que havia algo escrito no espelho com o dedo: "Eu te vejo." O pânico tomou conta de Juliana. Alan não estava fisicamente ali, mas sua presença parecia estar em toda parte. A cada noite, os eventos se tornavam mais reais. Objetos se moviam sozinhos, portas se trancavam, e Juliana não conseguia mais dormir. Ela começou a perceber que os sons que ouvia não eram apenas barulhos comuns. Era como se alguém estivesse andando pela casa, sempre observando, sempre esperando o momento certo para fazer sua aparição. Uma noite, enquanto se preparava para sair, uma sombra passou pela janela da sala. Juliana congelou. Ela se aproximou da janela e, ao olhar para fora, viu Alan parado na porta de sua casa, olhando fixamente para ela, mas ele não estava ali fisicamente. Era como uma imagem distorcida, um reflexo de alguém que não estava mais vivo. O ar ficou pesado, e o tempo parecia se arrastar enquanto a imagem de Alan começava a se distorcer, até desaparecer completamente. Ela sabia que isso não era normal. Alan não estava mais vivo dentro de seu mundo, mas ele estava tentando entrar em outro, um mundo onde ele poderia assombrá-la para sempre. Desesperada, Juliana procurou ajuda. Ela consultou um especialista em fenômenos paranormais, que revelou a terrível verdade. Alan havia feito um pacto sombrio, em um último esforço para ter controle sobre sua vida mesmo após a morte do relacionamento. Ele havia criado uma espécie de laço espiritual, um elo invisível, onde sua alma poderia continuar a assombrá-la, vivendo nas sombras da casa. A única maneira de se livrar dele seria realizar um ritual perigoso, o que significava enfrentar diretamente o espírito de Alan e quebrar o laço de uma vez por todas. Juliana, sem alternativas, seguiu as instruções. O ritual foi tenso e, por momentos, parecia que ela nunca conseguiria concluir. Mas, no instante final, a presença de Alan desapareceu. A casa se acalmou, e a paz parecia finalmente retornar. No entanto, Juliana sabia que algo mais ainda estava por vir. Ao olhar para o espelho, uma última mensagem apareceu: "Você não pode escapar. Sempre estarei em seus sonhos." O que você faria se tivesse que enfrentar seu ex de uma forma que não fosse mais humana? Às vezes, os laços que criamos com as pessoas podem ser mais do que apenas físicos.
Se você achou que o divórcio seria o fim, talvez esteja errado. Alan não se foi, ele apenas encontrou uma maneira de se manter perto, mais do que nunca. Se você curtiu essa história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. O que vem depois do fim de um relacionamento? Às vezes, o pior está apenas começando. E se, após o término de um relacionamento, seu ex-marido não fosse apenas uma lembrança do passado, mas uma presença constante, algo que você não consegue mais afastar de sua vida? O que faria se ele, em um ato de vingança, fosse capaz de te assombrar de formas que você nunca imaginou? Prepare-se, porque essa história vai te prender do começo ao fim. Carolina sempre teve um casamento feliz. Ela e seu marido, Gustavo, estavam juntos há quase 10 anos, e, no início, parecia que nada poderia separá-los. Mas com o tempo, as brigas se tornaram mais frequentes, e as traições de Gustavo se tornaram inevitáveis. Após uma discussão feroz, Carolina decidiu que não aguentava mais e pediu o divórcio. Ela achava que tudo terminaria ali, mas estava enganada. Gustavo não aceitou o fim do relacionamento e, de alguma forma, sua obsessão foi além do esperado. Ele começou a stalkear Carolina, aparecendo em lugares que ela frequentava, sempre à espreita, tentando convencê-la a voltar para ele. No entanto, o pior estava por vir. Certa noite, enquanto Carolina tentava relaxar em casa, ela percebeu que algo estava errado. Sentiu um calafrio na espinha, como se alguém estivesse ali, mas ao olhar pela janela, não havia nada. Nos dias seguintes, Carolina notou que objetos começaram a desaparecer sem explicação. Suas coisas pessoais, como fotos antigas, roupas e até documentos importantes, sumiam misteriosamente. Em uma manhã, ela encontrou um bilhete na porta de sua casa, com uma letra inconfundível: "Eu vou te fazer sentir a minha falta." O pânico tomou conta de Carolina. Ela sabia que Gustavo não era apenas obcecado por ela, mas que algo muito mais sombrio havia tomado conta de sua mente. Uma noite, ao se deitar para dormir, Carolina ouviu um som vindo de fora de sua casa. Quando olhou pela janela, viu uma figura encapuzada, parada no meio da rua, com os olhos fixos em sua janela. Seu coração disparou, e ela rapidamente se afastou da janela, mas a sensação de estar sendo observada não a deixou. Ela sabia que Gustavo estava ali, mas não fisicamente. Ele havia se transformado em algo mais, algo invisível, mas que estava presente, aguardando o momento certo para fazer sua aparição. As mensagens de Gustavo continuaram a chegar, agora mais intensas e ameaçadoras. "Você me deixou, mas não vai escapar de mim." A presença de Gustavo começou a se manifestar de formas ainda mais perturbadoras. Carolina sentia sua presença em cada canto da casa, como se ele estivesse sempre ali, mesmo que não o visse. As portas se abriam e fechavam sozinhas, os móveis se moviam, e ela ouvia sua voz sussurrando em seus ouvidos, chamando seu nome. Em uma noite particularmente angustiante, Carolina acordou no meio da madrugada com a sensação de que algo estava apertando seu pescoço. Ela lutou para respirar, mas não conseguia se mover. Era como se Gustavo estivesse ali, invisível, segurando-a com uma força sobrenatural. Em um ato de desespero, ela conseguiu se libertar, mas o que viu ao olhar para o espelho foi algo ainda mais aterrador. O reflexo de Gustavo estava ali, com um sorriso perverso, como se estivesse se divertindo com seu medo. O terror se apoderou de Carolina, e ela sabia que, de alguma forma, Gustavo havia transcendido a morte, se tornando uma entidade mortal que a perseguiria até o fim. Carolina decidiu procurar ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. O que ela descobriu foi ainda mais chocante. Gustavo, em sua obsessão, havia realizado um ritual para se tornar uma entidade, algo além da morte, uma presença que agora rondava a vida de Carolina. O único jeito de se livrar dele seria realizar um outro ritual, que quebrasse o laço que ele havia criado entre o mundo dos vivos e o dos mortos. Com medo, mas sem alternativas, Carolina seguiu as instruções do especialista. O ritual foi longo e doloroso, mas no momento em que Carolina terminou, ela sentiu uma onda de alívio. A casa ficou silenciosa, e a presença de Gustavo desapareceu. Porém, quando ela olhou para o espelho uma última vez, seu reflexo sorriu para ela de uma forma estranha, e, em suas mãos, uma mensagem foi deixada, como uma última marca de Gustavo: "Você não pode me deixar, Carolina."
Eu sempre estarei dentro de você. O que você faria se, depois do fim de um casamento, a pessoa que você mais temia se tornasse uma presença indestrutível em sua vida? Quando alguém vai tão longe em seu ódio e obsessão, será que é uma forma de realmente se livrar deles? Ou será que, como Carolina, você nunca mais verá paz? Se essa história te assustou, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Quem sabe o que mais pode acontecer quando o ódio transcende os limites da vida e da morte? E se, após o fim de um casamento, seu ex-marido se tornasse uma ameaça invisível, algo que você não pode ver, mas sabe que está à espreita? O que aconteceria se ele se vingasse de uma forma que você jamais imaginaria? Prepare-se para uma história que vai mexer com seus medos mais profundos. Larissa nunca imaginou que a separação de um casamento poderia ser tão dolorosa. Ela e Tiago estavam juntos há anos, mas, após uma série de traições e manipulações emocionais, Larissa tomou a difícil decisão de pedir o divórcio. Tiago, no entanto, não aceitava o fim. Ele se recusava a deixar que a mulher com quem compartilhou uma parte significativa de sua vida fosse embora, e seu comportamento se tornou cada vez mais agressivo. Larissa começou a perceber que, mesmo após a separação, Tiago não parecia desaparecer de sua vida. Não eram mais visitas inesperadas ou telefonemas, mas algo mais sutil, quase imperceptível. Um dia, após retornar do trabalho, ela notou que sua casa estava estranhamente silenciosa, como se alguém estivesse esperando por ela. Ao abrir a porta, uma sensação de desconforto tomou conta de seu corpo, mas não sabia explicar o porquê. Nos dias seguintes, Larissa começou a sentir uma presença. Coisas simples, como a chave da sua bolsa ou o celular, desapareciam e reapareciam em lugares que ela jurava que já havia revisto. Ela tentou racionalizar, achando que estava apenas distraída, mas a sensação de estar sendo observada crescia a cada dia. A cada noite, quando ela apagava as luzes para dormir, ouvia passos na casa. Ela não via ninguém, mas sabia que estava sendo vigiada. Uma noite, ao voltar de uma reunião, encontrou uma carta na porta de sua casa. A escrita era de Tiago, mas ele não assinou. Você não vai se livrar de mim tão facilmente, Larissa. Vou te mostrar o que é perder de verdade. O medo se apoderou dela, e, a partir daquele momento, não havia mais dúvidas. Tiago, de alguma forma, havia voltado à sua vida. Não fisicamente, mas de uma maneira mais insidiosa, mais maléfica. O medo de Larissa se concretizou quando, certa madrugada, acordou com a sensação de que alguém estava ao seu lado na cama. Seu corpo estava imobilizado, e ela sentia uma pressão, como se uma força invisível a estivesse sufocando. Ela tentou gritar, mas não conseguia emitir som algum. Ao olhar para o canto do quarto, viu uma sombra se movendo lentamente, mas sem forma definida. Era como se Tiago estivesse ali, mas não estivesse. A sombra se aproximou dela, e Larissa sentiu um frio intenso, como se a alma de Tiago estivesse tentando se apoderar de seu corpo. Ela lutou contra a sensação de paralisia e, finalmente, conseguiu se mover. A sombra desapareceu no ar, mas o pavor permaneceu. Naquela mesma noite, mais cartas chegaram. Desta vez, Tiago não apenas escrevia palavras de vingança, mas também desenhava figuras estranhas, símbolos que Larissa não conseguia entender. Cada mensagem trazia uma sensação de desespero crescente, como se ela estivesse sendo arrastada para um lugar do qual nunca mais conseguiria escapar. Desesperada, Larissa procurou a ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. O que ela descobriu foi devastador. Tiago, em sua obsessão, havia realizado um ritual para permanecer ligado a ela, uma espécie de vínculo espiritual que o impedia de ir embora. Esse vínculo o transformará em algo que não era mais humano, mas uma entidade que poderia se mover entre os mundos. O único jeito de romper essa conexão seria realizar outro ritual, algo extremamente arriscado, mas a única chance de Larissa voltar a ter paz. Com o coração acelerado e sem mais opções, ela decidiu seguir as instruções do especialista. O ritual foi exaustivo, repleto de símbolos e encantamentos. No momento final, Larissa sentiu uma presença que parecia sufocá-la, mas conseguiu terminar o processo. A casa ficou em silêncio e, por um breve momento, tudo parecia ter terminado. No entanto, ao olhar no espelho, Larissa viu o reflexo de Tiago,
com um sorriso perverso, dizendo apenas: "Você pode até me afastar, mas nunca vai me esquecer." O que você faria se, após o fim de um relacionamento, a pessoa que você mais temia se transformasse em algo que você não consegue controlar? Como lidar com um ex-marido que, mesmo após a morte do relacionamento, busca vingança de uma forma que você jamais imaginaria? Larissa conseguiu quebrar o vínculo, mas o que será que Tiago deixou para ela? Se você ficou assustado com essa história, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Às vezes, quando pensamos que alguém se foi, ele pode estar mais perto do que imaginamos. Imagine que, depois de anos de casamento, você decide finalmente recomeçar sua vida, mas seu ex-marido, em um ato de pura obsessão, se recusa a deixá-la ir. Agora, ele não é apenas uma lembrança do passado, mas uma presença que invade sua vida de formas que você jamais poderia prever. O que você faria se ele começasse a aparecer em todos os lugares? Mesmo depois de morto? Essa é a história que vai mexer com suas emoções mais profundas. Aline sempre soubera que seu casamento com Marcos não era perfeito. Mas quando os filhos cresceram e ela começou a se sentir mais independente, decidiu que era hora de dar um fim ao relacionamento. Depois de uma longa conversa, ela deixou claro para Marcos que queria a separação. Inicialmente, ele parecia aceitar a decisão. No entanto, com o passar dos dias, Aline começou a perceber que, por mais que tivesse se afastado fisicamente de Marcos, ele continuava a ocupar seu espaço mental e emocional. Ela via os vestígios dele por toda parte, a camisa favorita que ele costumava deixar no sofá, os papéis do escritório que ela nunca soubera onde estavam. Era como se ele tivesse deixado uma parte de si mesma para trás. E o mais estranho, algumas noites, ela sentia como se alguém estivesse observando-a. Não foi até uma noite fatídica que as coisas começaram a tomar um rumo muito mais sombrio. Numa sexta-feira chuvosa, Aline decidiu sair com amigas para tentar espairecer. Ao voltar para casa, encontrou a porta entreaberta. Seu coração disparou. Marcos nunca aceitara bem a separação, mas ela não acreditava que ele fosse tão longe. Quando entrou, encontrou a sala desordenada, como se alguém tivesse vasculhado tudo em busca de algo. Em cima da mesa, um bilhete: "Eu não vou te deixar sozinha, Aline. Nem que isso custe minha vida." O pavor a tomou de imediato. Ela ligou para a polícia, mas ao chegar lá, não havia sinais de entrada forçada ou qualquer outra evidência de que Marcos tivesse estado no local. Aline tentou ignorar o bilhete, mas a sensação de estar sendo observada persistia. À noite, ela se sentia cada vez mais inquieta. Ouviu passos no corredor, mas quando verificou, não havia ninguém. A casa parecia vazia, mas não era. Algo a seguia. Algo que Aline não conseguia entender, mas que sentia em cada fibra de seu ser. Com o tempo, Aline percebeu que não eram apenas os objetos desaparecendo ou as portas se fechando sozinhas. Marcos estava de alguma forma tentando se comunicar com ela de maneiras muito mais assustadoras. As mensagens começaram a aparecer em locais estranhos, na tampa da sua geladeira, no espelho do banheiro, até no retrovisor do carro. "Eu sei onde você está. Você vai pagar por me abandonar." Aline tentou contar a amigos e até ao terapeuta, mas ninguém acreditava nela. Foi quando, em um momento de desespero, ela decidiu investigar mais sobre o passado de Marcos. O que descobriu a deixou ainda mais apavorada. Marcos, antes de falecer em um acidente de carro, era obcecado por rituais ocultos e por tentar prender a alma das pessoas. Ele havia tentado diversas vezes manipular energias para ter controle sobre a vida e a morte. Agora, parecia que seu espírito estava tentando se manifestar, e de forma mais agressiva, para forçar Aline a ficar com ele, de qualquer jeito. Numa noite em que estava sozinha em casa, Aline ouviu o barulho de uma voz familiar sussurrando seu nome. Era a voz de Marcos. Ela sentiu um arrepio percorrendo seu corpo enquanto olhava em volta, mas não via ninguém. Foi então que a porta do quarto se fechou com violência, e o som de um objeto pesado caindo no chão ecoou pela casa. Quando ela entrou no quarto, encontrou uma mensagem escrita na parede, com sangue: "Você me pertence." Desesperada, Aline procurou a ajuda de uma mídia especializada em fenômenos sobrenaturais. Ao realizar uma sessão espiritual,
A médium revelou que Marcos havia feito um pacto sombrio para tentar permanecer ao lado dela após a morte. Ele havia utilizado o ocultismo para criar um laço invisível entre os dois, algo que o impedia de partir, como se ele quisesse continuar no controle de sua vida. Para romper esse laço, Aline precisaria realizar um ritual complicado e perigoso, que exigiria coragem e força. Aline seguiu as orientações da médium, mas, no momento crucial do ritual, algo deu errado. Ela sentiu uma presença poderosa invadindo o espaço, e uma pressão tão forte em seu peito que quase a fez perder a consciência. Mas, com um grito de desespero, Aline completou o último passo. No momento seguinte, a pressão cessou, e a casa voltou ao silêncio. Tudo parecia ter terminado, até que, ao olhar no espelho, Aline viu o reflexo de Marcos sorrindo para ela, com um olhar malicioso, antes de desaparecer completamente. Ela sabia, agora, que o que Marcos havia iniciado não tinha fim. Ele sempre encontraria um jeito de retornar. O que você faria se, após o fim de um relacionamento, seu ex-marido tentasse fazer você pagar pelo fim do casamento? E se ele, de alguma forma, voltasse de além da morte para te assombrar e forçar você a voltar para ele? Até onde iríamos para nos livrar de uma presença que não nos deixa em paz? Se essa história te causou arrepios, não deixe de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Às vezes, a morte não é o fim. Depois de anos de um casamento conturbado, Renata finalmente tomou coragem e pediu o divórcio. Mas o que ela não sabia era que o fim do casamento com Eduardo não significaria o fim de sua vida com ele. Algo muito mais sombrio a aguardava, e não era apenas a sua obsessão. Eduardo, ao que parecia, não aceitaria tão facilmente o fim. Ele estava disposto a fazer qualquer coisa para reconquistar Renata, mesmo que isso significasse voltar dos mortos. E o pior, ele não estava sozinho. Renata e Eduardo se casaram quando ainda eram jovens e cheios de sonhos. Mas com o tempo, a relação se tornou uma mistura de amor e ódio. Eduardo, possessivo e controlador, nunca aceitou a ideia de Renata ser independente. Durante anos, ele a pressionou psicologicamente, e os momentos de violência emocional se tornaram cada vez mais frequentes. Depois de muito sofrer, Renata finalmente pediu a separação. O alívio foi instantâneo, mas a sensação de liberdade foi breve. Ela sentia-se aliviada por ter tomado a decisão, mas também tinha medo de que Eduardo pudesse reagir de forma violenta. Depois de alguns meses de paz, Renata pensou que poderia seguir em frente, até que algo estranho aconteceu. Ela começou a perceber que Eduardo ainda estava presente em sua vida, de uma maneira que ela não conseguia compreender. A primeira vez que Renata sentiu que Eduardo ainda estava por perto foi durante uma noite fria, quando ela acordou no meio da madrugada com um som de passos no corredor. Assustada, levantou-se e foi até a sala, mas não encontrou ninguém. Seus nervos estavam à flor da pele, então tentou ignorar o ocorrido. No entanto, o medo persistia. Nos dias seguintes, Renata encontrou bilhetes misteriosos na sua casa, escritos com uma caligrafia idêntica à de Eduardo. Você nunca vai me deixar, Renata. Eu sempre estarei ao seu lado, dizia um deles. Ela não sabia como reagir. Seria uma vingança de Eduardo? Ou ele estava tentando mexer com sua mente, como fazia nos velhos tempos? Uma noite, quando estava saindo do trabalho, Renata encontrou seu carro estacionado no local de sempre, mas algo estava diferente. O banco do motorista estava inclinado para trás, como se alguém tivesse sentado ali. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Isso é impossível, pensou. Eduardo não estava mais vivo. Ele não poderia estar ali. O terror começou a se intensificar quando Renata começou a ter visões. Ela via Eduardo em todos os cantos da casa, nos reflexos das janelas, nas sombras que se moviam no escuro. Até seus amigos começaram a notar que ela estava agindo de maneira estranha, como se algo estivesse sugando sua energia vital. Uma noite, depois de receber outro bilhete de Eduardo, Renata decidiu confrontar o que estava acontecendo. Ela foi até o local onde Eduardo havia falecido, um acidente de carro trágico, e ficou lá, sozinha, tentando entender o que estava acontecendo. Foi então que ela sentiu a presença dele ao seu lado. A sensação de ser observada era forte, e de repente, o ar se tornou gélido. Você nunca vai escapar de mim,
ela ouviu sussurrar, como se ele estivesse em seus ouvidos. De repente, uma figura apareceu diante dela. Eduardo, ou o que restava dele, estava ali, com os olhos vazios e uma expressão de raiva. Mas o pior não era sua aparência, mas o que ele disse: "Você me deixou ir, mas eu voltei. Eu nunca vou te deixar ir." Com o medo tomando conta de sua mente, Renata procurou a ajuda de um especialista em fenômenos sobrenaturais. Ele explicou que, mesmo após a morte, algumas pessoas não conseguem seguir em frente, e tentam se apegar aos que ficaram, se tornando entidades malignas e vingativas. Mas Eduardo não estava apenas tentando atormentar Renata. Ele estava tentando arrastá-la para o além, onde ele estava preso, e onde ela se tornaria sua companhia eterna. O especialista disse que, para se livrar de Eduardo, Renata precisaria romper o vínculo de possessão que ele havia criado antes de sua morte. Isso envolvia uma série de rituais perigosos e complexos, que a colocariam em risco. Mas ela não tinha escolha. Com o coração acelerado e os nervos à flor da pele, Renata aceitou realizar o ritual. Durante a cerimônia, ela sentiu uma pressão indescritível em seu corpo, como se algo estivesse tentando tomar conta de sua alma. Quando finalmente terminou, a presença de Eduardo desapareceu. Mas o que ela não sabia era que o ritual havia deixado uma marca em sua alma. Ela estava livre de Eduardo, mas uma parte dele ainda permanecia dentro dela, esperando pelo momento certo para retornar. E você, o que faria se o seu ex-marido voltasse de além-túmulo para te assombrar? Será que há algo que possamos fazer para nos livrar de fantasmas do passado? A história de Renata é apenas uma das muitas que acontecem ao redor do mundo, onde amores perdidos se tornam pesadelos sem fim. Se essa história te deixou arrepiado, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Afinal, algumas pessoas nunca morrem, elas apenas esperam um momento certo para voltar. Lucas acreditava que sua vida estava finalmente em paz. Depois de anos de um casamento abusivo com Camila, ele havia finalmente se livrado dela. Mas a paz que tanto buscava não durou muito. Em uma noite comum, enquanto estava em casa sozinho, começou a ouvir sons estranhos vindo do andar de cima. Ele tentou ignorar, mas as vozes começaram a ficar mais nítidas, e, aos poucos, ele foi se convencendo de que Camila ainda estava em sua casa. Mas ela estava morta há 6 meses. Lucas e Camila haviam sido casados por 7 anos, mas o casamento foi longe de ser feliz. Camila, com sua personalidade controladora e manipulativa, fez com que a vida de Lucas fosse um verdadeiro inferno. Durante anos, ele viveu sob o seu domínio, sem coragem de pedir a separação. Quando finalmente se divorciaram, ele sentiu que estava livre, mas o que Lucas não sabia era que a separação não traria paz. Camila, possuída por um ódio irracional, deixou algo sombrio em sua vida, algo que ele não conseguiria apagar tão facilmente. A cada dia que passava, as lembranças de seu casamento e as ameaças de Camila pareciam se intensificar. Mas quando ela morreu em um trágico acidente, Lucas pensou que finalmente poderia seguir em frente. No entanto, a verdadeira dor estava prestes a começar. As primeiras semanas depois da morte de Camila foram tranquilas. Lucas voltou à sua rotina, e finalmente começou a sentir um alívio genuíno. Mas então, estranhos incidentes começaram a ocorrer em sua casa. Inicialmente, ele ouviu os passos de alguém caminhando no andar de cima, mas, quando subia para conferir, não havia ninguém. Pensou ser apenas seu cérebro pregando peças, mas os sons se tornaram mais frequentes e mais altos. Uma noite, ao dormir, ele sentiu o colchão afundando, como se alguém estivesse se deitando ao seu lado. Ele acordou imediatamente, mas a cama estava vazia. É só a minha imaginação, ele repetia para si mesmo, tentando se convencer de que nada de sobrenatural estava acontecendo. Mas tudo piorou quando ele começou a ver flashes da silhueta de Camila em alguns cantos da casa. Sua presença estava ali, mesmo após a morte. Um dia, ele encontrou uma carta dela, que ele jurava ter queimado, mas estava perfeitamente intacta sobre a mesa. A carta dizia: "Eu não vou deixar você viver em paz, Lucas. Quando eu morrer, você será o próximo." O terror começou a se intensificar. Lucas já não sabia mais o que fazer. Ele se sentia perseguido por algo que não conseguia entender. A cada noite,
Os sons aumentavam. O barulho de portas se fechando, vidros quebrando, e até os gritos de Camila ecoando pela casa. Em uma dessas noites, Lucas decidiu gravar tudo o que estava acontecendo, na esperança de encontrar alguma explicação racional. Quando assistiu ao vídeo, ele viu algo que não podia acreditar. A figura de Camila, em sua forma espectral, aparecia claramente no canto da sala, seus olhos fixos nele. Ela sussurrava seu nome, repetindo: "Você me deixou. Agora, vai me acompanhar." Com o medo tomando conta de sua mente, Lucas correu até a polícia, mas, quando voltaram a casa, não encontraram nada fora do normal. Ninguém acreditou nele. Foi então que ele decidiu procurar ajuda de um médium, alguém que pudesse lidar com espíritos. Durante a sessão, o médium entrou em transe e começou a falar com a entidade que possuía a casa. A voz que veio dele era de Camila, e o que ela disse foi ainda mais aterrorizante: "Eu morri, mas minha vingança nunca morrerá. Ele será o meu prisioneiro para sempre." O médium informou a Lucas que, para se livrar de Camila, ele precisaria realizar um ritual para libertar sua alma e garantir que ela não voltasse mais. Mas, por mais que Lucas tentasse, nada parecia funcionar. Ele já havia tentado tudo: rezas, orações, até mesmo destruir todos os objetos que lembravam sua ex-mulher. Mas o espírito de Camila não o deixava em paz. Em um momento de desespero, Lucas se trancou em seu quarto e decidiu confrontar Camila de uma vez por todas. Ele ficou horas ali, esperando que ela aparecesse. Quando ela finalmente surgiu diante dele, seu rosto estava deformado pelo ódio. Ela disse: "Você vai ser o meu último refém, Lucas. Não há mais escapatória." E, naquele instante, Lucas foi tomado por uma força sobrenatural. Seu corpo ficou paralisado, e ele foi forçado a viver uma vida de tortura, como se fosse uma alma penada, vagando pela casa eternamente. Camila conseguiu o que queria. Ele nunca mais teria paz. E você, já imaginou ser perseguido por um amor que não soube deixar ir? Será que o ódio de uma pessoa pode transcender a morte? Lucas aprendeu da maneira mais difícil que há amores que, depois de mortos, se tornam verdadeiros monstros. Se essa história te arrepiou, compartilhe com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal. Porque algumas vinganças nunca acabam, elas apenas esperam pelo momento certo para voltar. Marcos sempre acreditou que o pior já havia acontecido em sua vida, até o momento em que a realidade superou seus piores pesadelos. Depois de anos tentando se livrar de sua ex-mulher, Fernanda, Marcos descobriu da maneira mais horrível possível que ela jamais o deixaria ir. Mas o que ele não imaginava era que o jogo que ela havia começado enquanto viva seria ainda mais aterrador depois de sua morte. Marcos e Fernanda haviam sido casados por mais de 12 anos. Durante esse tempo, Fernanda revelou um lado possessivo e obsessivo, fazendo a vida de Marcos um pesadelo. Depois de várias traições e mentiras, ele conseguiu finalmente pedir o divórcio. Fernanda não aceitou bem o fim do relacionamento e, nos meses seguintes, ela se tornou cada vez mais agressiva e ameaçadora. Numa última tentativa de reconciliação, ela lhe escreveu uma carta dizendo que ele nunca encontraria paz e que iria vingá-lo de todas as formas. Marcos, assustado com as ameaças, mudou-se para uma nova cidade, tentando seguir sua vida longe do passado. Mas o que ele não sabia é que a vingança de Fernanda estava apenas começando. E ele seria a última vítima de uma série de eventos que ultrapassariam qualquer explicação racional. A primeira coisa estranha aconteceu logo depois que Marcos se mudou para a nova casa. Durante as primeiras semanas, ele percebeu que, apesar de estar completamente sozinho, sentia uma presença constante ao seu redor. Pensando ser apenas o estresse de uma nova fase em sua vida, ele tentou ignorar. No entanto, os sons começaram a se intensificar. Barulhos de passos na madrugada, portas batendo sozinhas, e uma sensação de frio que invadia a casa sem explicação. Uma noite, Marcos acordou com um sussurro vindo de seu quarto. Ele virou-se para o lado, e viu, com horror, o reflexo de Fernanda no espelho à sua frente, com os olhos vazios e um sorriso macabro. Ele tentou gritar, mas a voz não saía. Ela, com uma expressão distorcida de ódio, disse: "Agora, você está preso em minha teia para sempre." Marcos, em pânico, correu para a sala e trancou todas as portas, mas foi em vão. Fernanda, ou o que restava dela,
estava ali, em sua casa, como uma sombra incansável, sempre à espreita. Os vizinhos começaram a se queixar de estranhos ruídos durante a noite e, pior ainda, de uma sensação de que algo de mal estava acontecendo na casa de Marcos. Ele, por mais que tentasse buscar ajuda, não conseguia mais distinguir o que era real e o que era o produto de sua mente desesperada. O verdadeiro terror começou na noite em que Marcos decidiu investigar mais profundamente o que estava acontecendo. Ele se armou com uma câmera e começou a gravar o que acontecia enquanto ele dormia. Durante a gravação, a imagem de Fernanda apareceu várias vezes, se aproximando lentamente dele enquanto ele estava em sono profundo. Ela sussurrava seu nome, chamando-o para um destino que ele não podia entender. A gravação ficou cada vez mais aterradora até que, em um momento, a figura de Fernanda surgiu em pé sobre ele, com uma lâmina em mãos. Ela olhou diretamente para a câmera e, com um sorriso perverso, disse: "Eu te disse que você não escaparia." Mas quando Marcos acordou, não havia sinal de Fernanda na casa. Ele revisou o vídeo, mas a gravação simplesmente não existia. Desesperado, ele começou a investigar a história do imóvel e descobriu algo ainda mais macabro. A casa onde ele morava havia pertencido a uma mulher que, antes de morrer, havia perdido o marido em circunstâncias misteriosas. Acreditava-se que ela, depois de sua morte, tinha tomado o controle do local e se vingado de todos os homens que ali moravam. Fernanda, com certeza, fazia parte desse legado. Marcos estava agora condenado a uma vingança sem fim, prestes a ser consumido por algo além da morte. Nos dias seguintes, Marcos começou a perceber que estava perdendo o controle sobre sua própria mente. Ele ouvia a voz de Fernanda o tempo inteiro, e tudo o que ele fazia parecia ser uma tentativa inútil de fugir de sua presença. Uma noite, ele encontrou um velho diário escondido no porão da casa, onde ele leu sobre a mulher que antes morava ali. Ela descrevia uma obsessão semelhante à de Fernanda, com a necessidade de controlar e possuir até mesmo além da morte. Era a mesma história, repetida, e Marcos estava agora se tornando a vítima do ciclo. Desesperado, ele tentou fazer o mesmo ritual que a mulher havia feito, acreditando que se entregasse a seu destino, poderia se livrar do tormento. Mas ao fazer isso, ele acabou se prendendo ainda mais ao ciclo. A casa agora era sua prisão, e ele passaria a eternidade sendo atormentado por uma entidade que ele ajudou a criar. O terror que ele viveu enquanto estava vivo se tornou uma sentença imortal, com Fernanda como sua única companhia, para sempre. Será que algumas pessoas são tão determinadas em sua vingança que conseguem transitar entre o mundo dos vivos e dos mortos? O que Marcos não sabia é que, ao tentar escapar, ele havia se condenado ainda mais. Não deixe que o rancor de um amor perdido se torne um fantasma que o persegue por toda a vida. Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para mais relatos aterrorizantes. Porque quando o ódio se torna obsessão, nem a morte pode detê-lo. O que você faria se, após anos de separação, começasse a receber cartas misteriosas de seu ex-marido? Mas não eram cartas comuns. Eram mensagens de um homem que parecia conhecer cada detalhe íntimo da sua vida, e com um único objetivo: vingança. Carla e Eduardo se separaram após um casamento conturbado. Durante os anos em que estiveram juntos, ela se sentia constantemente controlada e sufocada. Eduardo, apesar de ser charmoso e atencioso no começo, logo revelou um lado possessivo e controlador, que ela não suportava mais. Quando a decisão do divórcio foi tomada, Carla acreditava que poderia finalmente seguir em frente. No entanto, seu ex-marido não aceitou tão facilmente a separação e começou a se tornar obsessivo. Ele aparecia em sua casa sem avisar, enviava presentes indesejados e, aos poucos, sua obsessão por Carla se transformava em algo cada vez mais perigoso. Mas, após o divórcio, ela achou que ele finalmente havia desaparecido de sua vida. Até que, meses depois, as cartas começaram a chegar. A princípio, Carla ignorou as mensagens. Achou que fosse apenas uma tentativa do ex-marido de provocar ou manipular seus sentimentos. Porém, à medida que as cartas continuavam a chegar, ela começou a perceber algo estranho. Cada uma delas descrevia detalhes de sua rotina, de coisas que somente Eduardo sabia. Como ele poderia saber onde ela estava? Ou o que estava fazendo? Carla sentia um medo crescente,
mas ainda não queria acreditar que Eduardo pudesse estar tão obcecado a ponto de invadir sua privacidade dessa maneira. As cartas falavam de suas idas à academia, de suas visitas ao mercado e até dos novos amigos que ela fizera depois do divórcio. Quando ela mudou de endereço, as cartas não pararam de chegar. Era como se Eduardo estivesse em cada esquina da sua vida, observando cada movimento. Mas o que a deixou realmente apavorada foi quando ele começou a prever seus pensamentos. Eu sei o que você está pensando agora. Está com medo de mim, mas não tem para onde correr, dizia uma das cartas. Era impossível acreditar que ele pudesse estar tão perto. Ou pior, que ele talvez já estivesse na sombra de sua vida, o tempo inteiro. Em uma noite de tempestade, Carla chegou em casa e, ao abrir a porta, encontrou uma carta na soleira. Ela estava um pouco diferente das demais, mais amassada, e o papel parecia ter sido escrito apressadamente. No entanto, o que ela encontrou dentro fez seu sangue gelar. A carta dizia: "Eu sei onde você está agora, e se tentar fugir, você será minha para sempre." O pânico tomou conta dela, e ao olhar ao redor, tudo parecia estar em silêncio. Mas havia algo estranho na sua casa. Uma sensação de que alguém a estava observando. Carla tentou ignorar, mas quando entrou no quarto, encontrou uma fotografia sua na mesa de cabeceira, tirada naquela mesma tarde, enquanto ela estava na rua. Ela não conseguia entender como Eduardo poderia ter feito isso. Em desespero, ela ligou para a polícia, mas quando chegaram, não encontraram nenhuma evidência de que alguém tivesse invadido sua casa. Porém, no mesmo dia, Carla recebeu outra carta. Desta vez, com um bilhete simples: "Você não pode se esconder de mim. Eu já estou dentro de você." E foi aí que ela entendeu a verdadeira extensão da obsessão de Eduardo. Não era apenas uma perseguição física, era uma possessão psicológica. Ele havia se tornado uma sombra em sua vida, um fantasma que a seguia a cada passo. A situação de Carla só piorou a partir desse momento. Ela tentou mudar novamente de endereço, mas as cartas continuaram chegando. Eduardo não só a vigiava fisicamente, mas também a manipulava mentalmente, criando uma realidade paralela onde ele estava sempre ao seu redor. Com o tempo, ela começou a sentir que a presença de Eduardo estava se tornando uma parte de sua vida, como uma doença invisível. Sua sanidade começou a ruir, e ela passou a questionar o que era real e o que não era. Carla tentou se afastar dos poucos amigos que ainda tinha, pois sentia que qualquer interação social estava sendo observada e registrada por Eduardo. Ela não conseguia mais confiar em ninguém, nem em si mesma. Sua vida se tornou um pesadelo sem fim. Até que, uma noite, em meio ao desespero, ela decidiu ir até a casa de Eduardo para confrontá-lo. Mas, ao chegar lá, encontrou o que jamais esperava. O que parecia ser uma casa vazia estava completamente cheia de fotos suas, recortes de jornais e anotações detalhadas sobre cada movimento que ela fizera nos últimos meses. Era como se ele tivesse montado um altar à sua obsessão. Carla então entendeu que Eduardo não havia desaparecido. Ele estava ali, em cada pensamento, em cada ato dela, até em cada respiração. Às vezes, a obsessão não se revela imediatamente. Ela começa como algo pequeno, quase imperceptível, e vai se tornando cada vez mais forte, até engolir toda a sua realidade. O que Carla não sabia é que o verdadeiro cárcere não é físico, mas mental. Se você gostou dessa história aterrorizante, compartilhe com seus amigos. E lembre-se, quando alguém se torna obcecado por você, a maior prisão é nunca saber quando o fim chega. Você já sentiu como se estivesse sendo observado, mesmo quando estava sozinho? E se eu te dissesse que isso poderia ser muito mais do que uma sensação? Que o seu ex-marido, em um acesso de raiva e ciúmes, estivesse decidindo que você nunca teria paz, nunca mais, até o último dos seus dias? Ana e Marcos sempre pareceram um casal perfeito aos olhos dos outros. Casaram-se jovens, com muitos planos para o futuro. Mas a realidade de um relacionamento conturbado logo apareceu. Marcos, inicialmente carinhoso e atencioso, revelou um lado possessivo que Ana não podia mais suportar. Após anos de desgaste emocional, os dois se separaram. Ana acreditava que, finalmente, o pesadelo havia acabado. Ela começou a reconstruir sua vida.
Mas as coisas não foram bem como ela imaginava. Marcos não parecia aceitar a separação. Ele aparecia de repente em sua porta, ligava constantemente e se mostrava cada vez mais agressivo em seus comportamentos. Para Ana, isso era o fim. Mas para Marcos, ele não permitiria que essa história tivesse um final feliz. Após o divórcio, as coisas começaram a ficar cada vez mais estranhas. Ana mudou de casa, se afastou de Marcos, mas ele não desistia. Ele começou a enviar mensagens sem parar. Primeiro, eram textos simples, tentando retomar a conversa, como se nada tivesse acontecido. Mas logo as mensagens se tornaram agressivas. "Você acha que está segura?" ele perguntava. "Você não vai se livrar de mim tão fácil." As palavras começaram a tomar uma forma mais ameaçadora, como se ele estivesse dentro de sua mente, controlando seus passos. Um dia, Ana recebeu uma carta no trabalho, mas não era qualquer carta. Ela estava escrita com uma caligrafia tão precisa, que parecia impossível que alguém não tivesse treinado por meses. "Estou te observando agora. Você vai ver como é viver no meu mundo." Ana ficou aterrorizada. Não havia mais dúvidas. Marcos a estava perseguindo. Ela não conseguia mais sair de casa sem sentir os olhos dele sobre ela. Mais estranho ainda, ele sabia o que ela estava fazendo em cada momento. Sabia quando ela estava no supermercado, no café, e até quando ela se encontrava com seus amigos. Mas o pior estava por vir. Marcos sabia o que ela estava sonhando. Como ele descobriu os detalhes mais íntimos de sua vida, inclusive os mais secretos. Como ele sabia o que ela falava quando estava sozinha. O que parecia ser um pesadelo não era apenas psicológico, mas estava se tornando real. Na noite mais fria daquele inverno, Ana acordou com o som de algo batendo na janela de seu quarto. Ela se levantou, tensa, e olhou pela cortina. Não viu nada. Mas algo estava diferente. A sensação de estar sendo observada se intensificou. Com o coração acelerado, ela verificou cada canto da casa, tentando se convencer de que era apenas sua mente brincando com ela. Mas então, ao voltar para o quarto, ela encontrou um pequeno envelope sobre a cama. Dentro, havia uma foto sua, tirada do lado de fora da sua janela, na noite anterior. Ela sabia que Marcos não podia estar ali. E, no entanto, ele estava. Não bastasse isso, uma mensagem estava escrita atrás da foto. "Eu disse que você não poderia fugir." Ana sentiu o gelo tomar conta de seu corpo. Ela correu para o telefone, tentando ligar para a polícia, mas a linha estava muda. Nenhuma palavra, apenas o som de respiração pesada. Ela não conseguia mais distinguir o que era real e o que não era. Quando a polícia finalmente chegou, não encontraram nenhuma evidência, mas as cartas e as mensagens não pararam. O medo tomou conta de Ana, pois ela sabia que Marcos a estava vigiando, cada movimento seu, cada pensamento. Depois de semanas de terror psicológico, Ana decidiu que precisava ir embora, para um lugar onde Marcos não pudesse mais encontrá-la. Ela foi para uma cidade distante, longe de sua antiga vida, e por um tempo, tudo pareceu voltar ao normal. Porém, algo sempre a incomodava. Sempre que ela estava em um lugar público, sentia uma presença. Os olhares estranhos, os olhares intensos. Sempre tinha a sensação de estar sendo observada. E então, uma noite, ao abrir seu e-mail, ela encontrou uma mensagem de Marcos. "Eu sei onde você está. Não importa onde vá, você sempre será minha." Ela ficou em choque. Como ele soubera onde ela estava? A sensação de estar sendo observada nunca a deixou. Marcos, de alguma forma, sempre estava lá, à espreita, em cada momento de sua vida. Mas o mais aterrador de tudo, Ana percebeu que ele não estava apenas fisicamente atrás dela. Ele havia se tornado uma sombra invisível, um eco na sua mente. Ela não conseguia mais se livrar dele. As obsessões não têm limites. Às vezes, as pessoas que amamos e que acreditamos ter deixado para trás, nunca desaparecem realmente. Elas se tornam um fantasma, uma presença constante em nossa vida. O que você faria se não conseguisse se livrar de alguém que, por mais distante, ainda tivesse o poder de dominar sua mente? Se você gostou dessa história, compartilhe com seus amigos e comente. Você já teve a sensação de estar sendo vigiado?
E se o seu ex-marido nunca tivesse realmente te deixado? Se ele continuasse te observando, te perseguindo, e estivesse cada vez mais perto? O que começa como uma simples sensação pode, na verdade, ser um pesadelo prestes a se tornar real. Clara acreditava que tinha superado os traumas do passado. Seu casamento com Rodrigo havia sido um erro, um relacionamento marcado por manipulação e controle. Depois de anos vivendo com medo, ela finalmente se libertou. Conseguiu o divórcio, mudou de cidade e tentou seguir em frente. Mas Rodrigo nunca aceitou o fim. Ele sempre dizia: se eu não puder ter você, ninguém mais terá. No início, Clara pensou que essas eram apenas palavras ditas no calor da raiva. Mas, conforme o tempo passava, percebeu que não era tão simples assim. Um dia, recebeu uma mensagem anônima: sente minha falta? O número era desconhecido, e ela ignorou. Mas então, pequenos sinais começaram a aparecer. Objetos fora do lugar em sua casa, uma foto sua rasgada em sua caixa de correio, passos do lado de fora de sua janela durante a noite. Aos poucos, Clara começou a perceber a verdade mais assustadora de todas: Rodrigo estava de volta. No início, Clara tentou se convencer de que estava apenas paranoica. Mas então, começaram os telefonemas. Sempre de números diferentes. Sempre com a mesma respiração pesada do outro lado da linha. Ele nunca falava, apenas ouvia. Como se estivesse esperando. Como se estivesse estudando cada reação dela. O verdadeiro terror começou quando Clara percebeu que Rodrigo sabia exatamente o que ela fazia em seu dia a dia. Ele sabia onde ela ia, o que comprava, até mesmo com quem falava. Era como se ele estivesse vivendo nas sombras, um fantasma que nunca a deixava em paz. Ela trocou as fechaduras de casa, colocou câmeras de segurança, alertou seus amigos mais próximos. Mas nada parecia ser suficiente. Uma noite, ao chegar do trabalho, encontrou um bilhete colado em sua porta: estou mais perto do que você imagina. A caligrafia era a mesma dos cartões de aniversário que Rodrigo costumava escrever para ela. O pânico começou a consumi-la. Ela foi à polícia, mas sem provas concretas, disseram que não podiam fazer nada. Se ele não fez uma ameaça direta, não há muito que possamos fazer, disseram. Mas Clara sabia. Ela sentia. Rodrigo estava cada vez mais perto. Naquela noite, Clara trancou todas as portas e janelas. Deixou as luzes acesas e se encolheu na cama, tentando ignorar o medo que fazia seu coração bater mais forte. No meio da madrugada, ouviu um barulho na sala. Um estalo, como se alguém tivesse pisado no chão de madeira. O pavor tomou conta dela. Com o celular tremendo em suas mãos, ligou para a polícia. Mas, antes que pudesse falar qualquer coisa, ouviu um sussurro vindo da escuridão: você achou mesmo que poderia se esconder de mim? Seu sangue gelou. Rodrigo estava ali, dentro da casa. Ela correu para o banheiro e trancou a porta. Ouvia os passos se aproximando. Sabia que ele estava do outro lado, esperando. Seu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Ela segurou a respiração, tentando não fazer barulho. Mas então, um leve arranhão na madeira da porta fez perceber. Ele estava se divertindo com aquilo. O tempo pareceu se arrastar até que, finalmente, sirenes ecoaram do lado de fora. Rodrigo fugiu antes que a polícia entrasse. Mas, ao saírem para revistar a casa, um dos policiais encontrou algo que fez Clara perder qualquer esperança de se sentir segura: uma pequena câmera escondida em seu quarto. Ele não apenas a perseguia, ele a vigiava o tempo todo. A polícia nunca conseguiu capturá-lo. Rodrigo desapareceu sem deixar rastros. Clara deixou sua casa e foi para um local seguro, mas nunca mais se sentiu verdadeiramente livre. Ela trocou de nome, mudou de aparência, cortou contato com sua antiga vida. Mas, toda vez que ouvia um telefone tocar ou via uma sombra do lado de fora da janela, o medo voltava. Ela sabia que, um dia, Rodrigo voltaria. E quando isso acontecesse, talvez não houvesse uma segunda chance. O que você faria se alguém do seu passado simplesmente se recusasse a te deixar em paz? E pior, se estivesse sempre por perto, nas sombras, esperando o momento certo para voltar? Se gostou dessa história, comente aqui.
Você já teve a sensação de estar sendo observado? Imagine acordar no meio da noite e perceber que alguém esteve dentro da sua casa, mas sem deixar nenhum rastro de arrombamento. O que você faria se seu ex-marido desaparecesse há anos, mas ainda assim continuasse te perseguindo? Letícia achava que estava finalmente livre. Seu ex-marido, Fernando, era um homem obsessivo, controlador, violento. Quando finalmente conseguiu se separar dele, mudou de cidade e refez sua vida. Foram anos de paz, sem notícias, sem qualquer vestígio de sua existência. Até que um dia, ele simplesmente desapareceu. As notícias diziam que Fernando havia sumido sem deixar rastros. Sem amigos próximos, sem familiares, sem dinheiro. Muitos achavam que ele havia morrido. Outros diziam que ele simplesmente decidiu fugir para outro país. Letícia não se importava, desde que ele nunca mais voltasse. Mas então, os sinais começaram a aparecer. No início, eram coisas pequenas. Uma sensação estranha ao entrar em casa, como se alguém tivesse mexido em seus pertences. Depois, começaram os telefonemas no meio da noite. Sempre de um número desconhecido. Sempre silenciosos. Apenas uma respiração lenta e pesada do outro lado da linha. Então, uma noite, ela encontrou um bilhete no para-brisa do seu carro. Apenas 2 palavras estavam escritas: saudades, amor. O coração de Letícia quase parou. Aquilo não podia estar acontecendo. Fernando estava morto. Ele tinha que estar. Mas se era verdade, quem estava deixando aquelas mensagens? Nos dias seguintes, os sinais se tornaram mais evidentes. Um perfume familiar impregnado em suas roupas. Um prato que ela tinha certeza de não ter usado, sujo na pia. Uma porta que sempre deixava trancada, ligeiramente aberta. Ela chamou a polícia, mas, como sempre, sem provas concretas, nada podia ser feito. Pode ser apenas alguém brincando com você, disseram. Mas Letícia sabia que não era uma brincadeira. Fernando sempre dizia: eu sou como uma sombra. Você pode fugir, mas nunca poderá se esconder de mim. A paranoia começou a tomar conta de sua vida. Ela trocou as fechaduras, instalou câmeras, mudou sua rotina. Mas nada parecia adiantar. Todas as noites, ao se deitar, sentia que estava sendo observada. Até que, certa madrugada, acordou com uma sensação sufocante. O ar parecia mais pesado. Seus olhos se abriram devagar, e foi então que viu. Havia uma silhueta parada no canto do quarto. Seu corpo congelou. O vulto estava ali, imóvel, respirando de forma lenta e pesada. O mesmo som que ouvia ao telefone. Letícia quis gritar, mas o medo a paralisou. Tentou estender a mão para o celular na mesa de cabeceira, mas, antes que pudesse tocar no aparelho, a voz ecoou na escuridão. Eu te avisei que nunca te deixaria, amor. Era ele, Fernando. Mas isso não fazia sentido. Ele estava morto. Todos diziam que ele estava morto. Com um movimento rápido, Letícia acendeu o abajur. Mas quando a luz preencheu o quarto, não havia mais ninguém ali. Ela correu pela casa, verificou todas as portas e janelas. Tudo estava trancado. Mas como ele poderia ter entrado e saído sem que nada fosse aberto? O desespero tomou conta dela. Ligou para a polícia, que mais uma vez não encontrou nenhuma evidência de invasão. Mas Letícia sabia o que tinha visto. O cheiro dele ainda estava no quarto. A sensação de que alguém havia estado ali era real demais. E então, na manhã seguinte, encontrou outra coisa. Uma foto dela dormindo, impressa e deixada sobre sua cama. A polícia intensificou as buscas, mas nunca encontrou nenhum sinal de Fernando. Para todos os efeitos, ele ainda estava desaparecido. Letícia mudou de cidade mais uma vez. Mas algo a assombrava todos os dias. Se Fernando estava morto, quem era o homem que a vigiava? Como ele entrava e saía de sua casa sem deixar rastros? Ou pior, e se Fernando nunca tivesse desaparecido de verdade? Se ele estivesse apenas esperando o momento certo para voltar?
Você já teve a sensação de estar sendo observado, mesmo quando está completamente sozinho? E se a pessoa que você mais teme nunca tivesse realmente ido embora? Comente aqui o que você faria nessa situação.